Vamos conversar com Glauco Monte, diretor de commodities da INTL FC Stone, que fala ao vivo conosco. Glauco, boa tarde. Qual é o efeito desse dólar a 5,20 para o mercado agrícola neste início de semana, hein? Boa tarde, Kelly. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que o dólar, nesse momento, claro que o produtor ele olha também para a questão de custo, que boa parte dos custos são dolarizados, mas sem dúvida nenhuma que ele acaba ajudando, né, os preços em reais a se suportarem, né? Hoje a gente vê a Bolsa de Chicago caindo um pouco nesse início de semana, mas essa alta do dólar acaba compensando essa queda da Bolsa de Chicago e, na verdade, foi o dólar que fez com que os preços em reais atualmente, né, eles estejam aí nos patamares mais altos que a gente já tenha visto aí nos últimos anos. E como é que está o apetite de compradores e vendedores neste patamar de dólar para este início de semana? Olha, Kelly, a gente tem visto essas altas do dólar, ele tem incentivado, principalmente os produtores, mas também os compradores, a realizar negócios, principalmente quando a gente está falando dos próximos anos, né? Antecipação de algumas vendas. Claro que quando a gente fala, por exemplo, da troca, a troca, como eu comentei, como os custos também são dolarizados, a gente tem que avaliar essa relação entre os insumos e a commodity. Mas, no geral, esse patamar mais alto do dólar, ele tem incentivado o produtor a buscar a antecipação, a buscar alguns negócios, garantindo esse preço em reais, como eu comentei, é o preço real mais alto que a gente já viu na história. Bom, diga pra gente agora para o milho. Diante dessas novidades em relação ao OPEP, cortando a produção diária de petróleo nos meses de maio e junho também, isso pode dar um fôlego ao biocombustível lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e afetar positivamente os preços? Olha, Kelly, a gente tem dois fatores aí para a questão do milho. Como você comentou muito bem, o milho não é só alimento, né? Assim como outras commodities, ele está muito relacionado ao setor de energia e principalmente aos Estados Unidos, que é um dos principais consumos dos Estados Unidos, diferentemente do Brasil ainda, né? É o etanol. A gente tem ao lado positivo desse corte da OPEP, que tem mexido no preço do petróleo, né? Ajudando a recuperar um pouco o preço do petróleo, que estava muito baixo. Mas, do outro lado, também, assim, tem um impacto da quarentena e essa movimentação das pessoas nos Estados Unidos. Refletiu, por exemplo, no relatório da última sexta-feira, o consumo menor de etanol e o aumento do estoque final, né? Então, cuidado, porque no caso do milho, apesar do dólar ser positivo para a gente, também as exportações e o preço no mercado interno, o milho nos Estados Unidos vai plantar uma área bem grande, talvez uma das maiores da história dos Estados Unidos, com uma demanda deles, que é a demanda do etanol, ainda um pouco menor, reduzida devido aos efeitos da quarentena. Bom, a tendência para o milho, na sua visão, é qual de agora em diante? Aqui tem uma tensão muito forte por parte dos compradores para entender se há uma mudança na curva de preço do milho de agora em diante, Glauco. Olha, Kelly, uma coisa que eu peço sempre é muita cautela, né? A gente tem um cenário atual, você tem a safrinha, assim, a gente está acompanhando a safrinha, os números da safrinha, mas o mercado internacional está aí dizendo o seguinte, no caso, vamos separar, no caso da Bolsa de Chicago, a gente pode ter uma pressão por conta dessa questão que eu falei para você, apesar do petróleo, você tem a redução da demanda e o aumento da área que vai ser plantado, né? Por outro lado, você tem o dólar que está se fortalecendo e favorece o preço da exportação. A minha sugestão, como eu já comentei, não só para os produtores, mas também para os consumidores, é trabalhar com algumas ferramentas que deixem ele um pouco mais flexível, né? Que deixem ele com garantias de preço mínimo ou até alguma proteção de preço, que é o caso das opções, por exemplo, e hedge na Bolsa de Mercados Futuros, para ele não tomar uma decisão e ficar totalmente oposto à movimentação do mercado. Bom, essa é uma situação bem importante da gente observar. Glauco, outro tema que eu gostaria de abordar com você ainda no início é que na sexta-feira de feriado, o USDA confirmou um caso de febre lá na gripe aviária, melhor dizendo, lá nos plantéis dos Estados Unidos, atingindo uma granja de perus, e há uma grande preocupação sobre o efeito disso nas exportações, por exemplo, de carnes dos Estados Unidos. A FC Stone acredita que esse caso de gripe aviária nos Estados Unidos pode impactar a demanda pelo grão lá no país e isso mudar um pouco esse mercado de grãos? Que a gente tem que acompanhar muito de perto, né? Se isso se alastrar de maneira um pouco mais séria, você pode ter, sim, problemas na demanda, que já tem algum problema, como eu falei, na questão do etanol, né? Sim. Mas também daí você teria na questão da ração. Por outro lado, o Brasil é um grande player, um grande participante aí no mercado internacional de carnes, né?
E qualquer retirada de volume que você tenha do mercado internacional, eu acredito que seja de certa maneira positivo para o Brasil, no mercado de carne, né? Então você tem essas duas relações, mas sem dúvida nenhuma que não é um momento muito interessante para a gente ter outros problemas que afetem a demanda. E a gente sabe que o preço lá na Bolsa de Chicago ele reflete muito o que está acontecendo no mercado americano, né? E qualquer redução em demanda nesse momento agora só vai ajudar a manter os preços na Bolsa de Chicago um pouco mais baixo, compensado pela alta do dólar. A gente está mostrando na tela dólar a 5,20, né? Essa preocupação com a Covid afetando o mercado de câmbio, e olhamos muito para a formação de preços de alguns produtos, exemplo de grãos, que é o que você está analisando aqui. Do ponto de vista de compra de insumos, alguma anomalia ou o ritmo de compra está seguindo normal? A relação de troca ainda é favorável? Como é que está a situação? A relação de troca ela tinha piorado um pouco, claro, porque como eu comentei aí é preço em dólar contra preço em dólar, né? Então você não tem o favorecimento que a gente tem, por exemplo, na venda em reais, quando você não está considerando o câmbio, né? Então, assim, mas tem acontecido, os negócios têm acontecido dessa maneira, as antecipações, as compras de insumo. Eu acho que o produtor, ele, de certa maneira, ele tem que continuar caminhando com a produção dele, plantando, e acho que vai continuar, né? Mesmo com esses efeitos que a gente vê negativos, a gente sabe que é um setor que dentro dos setores da economia talvez seja o setor que vai sofrer menos, não que não vá sofrer alguma coisa, e encontrar algumas oportunidades, né, que a gente vê, seja na exportação, seja no mercado interno, nesse momento. E eu acho que vai se recuperar mais rápido também, caso tenha algum problema. Glauco Monte, muito obrigada pela presença ao vivo aqui do interior de São Paulo. Agradeço a você, a NTL FC Stone, e volte sempre. Obrigado, Kelly. Boa tarde para você. Obrigada a você também.